Assassinas de sonhos. As mulheres devem sempre ser um complemento à vida de um homem, nunca o foco dela. Quão comum é hoje em dia ser casado ou se casar antes de termos realizado nosso potencial. Apesar de todos os artigos que li, gemendo e chorando sobre a geração desatenta de homens meninos grandes que herdamos, isso está muito distante da realidade dos rapazes que eu aconselhei. Não, o que eles querem é apenas conhecimento de jogo o suficiente para se conectar com a garota dos sonhos e relaxar em um feliz casulo beta de monogamia. Eles querem se comprometer. O seu condicionamento psicológico ao longo da vida torna o compromisso uma urgência. Nunca deixa de me surpreender quando eu falo com esses jovens adolescentes e jovens adultos e eles tentam me impressionar com sua independência feroz em todos os outros domínios de suas vidas, mas eles são os mesmos caras que estão tão prontos para limitar essa independência e ambição em troca de intimidade feminina confiável. Eles estão ansiosos demais para se prender nas algemas da monogamia, ao invés de se desenvolverem em homens de ambição e paixão com quem as mulheres naturalmente querem ser associadas. A verdade, porém, é que quanto mais você permanecer descompromissado, mais oportunidades estarão disponíveis para você. Foi declarado por homens mais sábios do que eu que mulheres são as que matam os sonhos, e enquanto eu concordo com isso, eu diria que isso é mais devido ao homem envolvido, e sua própria cumplicidade e apatia, do que um grande esquema de mulheres. Na verdade, é do interesse das mulheres que você não se comprometa com elas por vários motivos. Percebo o quanto isso é contraintuitivo, mas em seu ser tão prontamente disponível você diminui seu valor como uma mercadoria para elas. A escassez aumenta o valor e, particularmente, quando a razão dessa escassez é algo que serve ao interesse de outra pessoa, a dela, neste exemplo. O homem de 20 e poucos anos que persegue sua ambição de se tornar um advogado na faculdade de direito, ou o estagiário de pré-medicina passando longas horas no hospital com aspirações de se tornar médico é prejudicado e sobrecarregado com as complicações que a manutenção de um relacionamento monogâmico exige dele. Seu tempo e esforços precisam ser aplicados para alcançar seus objetivos e tornar-se um homem de valor ainda maior, não apenas em termos de sucesso financeiro, mas também por sua própria edificação e confiança. É desnecessário dizer que as restrições e obrigações que a manutenção de um relacionamento monogâmico exige, tanto de tempo quanto de investimento emocional, tornam muito mais difícil alcançar essas ambições. Eu costumo promover a ideia de que os homens devem ser sexualmente, emocionalmente e relacionalmente não exclusivos até os 30 anos, mas esta é uma sugestão mínima. Eu acho que 35 pode até servir melhor para os homens. A importância é que, enquanto um homem envelhece e amadurece em sua carreira, suas ambições e paixões, sua personalidade, sua capacidade de julgar melhor o caráter, sua compreensão geral de comportamento e motivações, etc., ele se torna mais valioso para as mulheres mais desejáveis, e por conseguinte, goza de melhores oportunidades a este respeito. O valor sexual das mulheres diminui à medida que envelhecem, e é neste ponto que o jogo vira a favor do homem maduro. São os homens que percebem isso cedo e entendem que melhorar-se no agora vai render melhor no futuro, enquanto ainda desfruta e aprende com as oportunidades que surgem de ser não exclusivo e não comprometido que fazem dele um homem que as mulheres competir a longo prazo. Com 20 e poucos anos, você está no ápice do seu potencial em relação à direção que influenciará sua vida. Eu não vou fazer nenhum amigo apontando isso, mas o que irrita a maioria dos monogamistas em série é o arrependimento não dito de ter assumido as responsabilidades e acontabilidades que a monogamia exige antes que eles realmente entendessem, e muito menos realizassem o seu potencial pessoal. Se você é solteiro aos 35 anos com uma quantidade moderada de sucesso pessoal, você é invejado pelos outros homens, porque possui dois dos recursos mais valiosos que a maioria dos homens da sua idade ou mais velhos não tem: o tempo e a habilidade de manobrar. Eu te invejo. Você está livre das responsabilidades e acontabilidades que a maioria dos homens da sua idade em casamentos, RLPS, com filhos, ou se recuperando do divórcio devem enfrentar diariamente. Sem qualquer intenção, você está em uma posição na qual pode ir em qualquer direção, sem considerar o impacto de sua escolha para ninguém além de si mesmo. Muitos outros homens, no mais ideal dos RLPS, não têm esse luxo. Quando você pensa em todas as responsabilidades que são exigidas da maioria dos homens e mulheres na vida moderna hoje, você ganhou na loteria. Uma vez me perguntaram o que eu compraria se dinheiro não fosse objeto, ao que respondi: tempo.
O poder não é recursos financeiros, status ou influência sobre os outros. Poder é o grau em que você controla sua própria vida e, no momento, se acabei de descrevê-lo, você é poderoso. Confie em mim, isso é tão bom quanto possível e só se torna melhor porque você tem idade suficiente para entender e apreciar o que realmente está acontecendo aqui. As mulheres são bens danificados para você agora? E daí? Você tem a liberdade de experimentar de maneira tão indiscriminada quanto você escolher. Não consegue encontrar um bom RLP? Por que você iria querer? Deixe ela te encontrar. Você tem medo de que acabe velho e solitário? Eu ficaria com medo de acabar tão paralisado por um medo de solidão que me fizesse me contentar com uma vida inteira de miséria complacente em um casamento sem paixão. Eu sou um adepto da escola de pensamento Construa, e eles virão, a esse respeito. As mulheres devem ser sempre um complemento à vida de um homem, nunca o foco dela. É melhor escolher o caminho de menor resistência para chegar a uma intimidade idealizada e pré-fabricada, ou se desenvolver e ter a mesma intimidade. É verdade que ambas as instâncias colocam as mulheres como o foco da vida de um homem, e essa é uma posição que a maioria das mulheres vai achar cativante no começo, mas sufocante no final. As mulheres querem querer seus homens. As mulheres querem um homem que outros homens querem ser, e outras mulheres querem foder. Ela não quer um escravo de sua intimidade, já que isso a coloca no papel masculino. Em vez disso, ela quer um homem maduro e decisivo que tenha confiança para afastá-la, dizer-lhe não em favor de sua ambição e paixões, pois isso serve a dois propósitos. Primeiro, isso define a moldura e a direção dele como autoridade, e seu desenvolvimento como o principal, os resultados dos quais ela e seus filhos em potencial irão se beneficiar. Em segundo lugar, isso a coloca em uma posição de persegui-lo. Essencialmente, suas legítimas ambições e paixões se tornam a outra mulher, com a qual ela deve competir por sua atenção. Note que eu afirmei as ambições legítimas aqui. Uma mulher envolvida com um estudante de direito ou um estagiário, que tem potencial para se tornarem advogados e médicos são apostas bastante sólidas para a segurança futura. Um artista ou músico, não importa o quão talentoso ou comprometido com suas paixões, só será visto como benéfico se puder provar que sabe escolher mulheres. No entanto, isso pode ser compensado pela determinação obstinada, mais uma vez, com mulheres selecionadas com capacidade de apreciar essa motivação. Dito isto, pense no companheiro que escolheu ser um encanador ou mecânico como carreira. O melhor encanador do mundo só vai até certo ponto, a menos que tenha sonhos de ter seu próprio negócio. Tudo isso é limitado pela atitude de um homem em relação ao sexo oposto. As mulheres são assassinas de sonhos. Não porque elas têm uma agenda para isso, mas porque os homens de bom grado sacrificam suas ambições por um suprimento constante de buceta e as responsabilidades que as mulheres atribuem a isso. Então, sim, é melhor se desenvolver do que seguir o caminho da menor resistência. Isso não quer dizer que você não vá transar até que saia da faculdade aos 30 anos e tenha sua carreira em ordem. É dizer que não considere a monogamia até que você esteja maduro o suficiente para entender seus efeitos limitantes e tenha alcançado um grau de sucesso para sua própria satisfação de acordo com suas ambições e paixões. É também dizer que as mulheres devem complementar e apoiar seus planos para a sua própria vida. Nosso grande perigo nesta vida não é que miremos muito alto e fracassemos, mas que miremos baixo demais e tenhamos sucesso.